irmãos? Então, nós vamos para o estudo de Atos capítulo 27. Tem ainda o Atos 28, mas como esse capítulo foi mais extenso, está parecendo que eu não quero deixar o púlpito, né? Então, vou dividir o próximo capítulo em 28, metade do 28 e metade do 28 para não terminar nunca, não é isso. Mas realmente o capítulo 27 ficou maior. Ele conta a história do naufrágio que aconteceu ali perto da ilha de Malta, e tem bastante coisa que nós vamos poder tirar dessa história, ok? Então, esse Yeshua aparece para Shaul, ele está errado, tá? Nós vamos voltar um pouquinho só para nós lembrarmos como nós terminamos o último estudo. Não é a Yeshua que aparece a Shaul ali, mas é quando Shaul, ou Paulo, ele está diante do rei Agripa, né? E ele testemunha diante do rei Agripa, querendo até convencer o rei Agripa a receber a fé em Yeshua, e Agripa ouve ele, né, questiona: puxa, você está tentando me converter aqui, e nisso ele não tem sucesso, Shaul, mas ele acaba tendo sucesso com Agripa, porque a conduta que ele manifesta convence Agripa da ideia de que ele não merecia morrer e nem ser preso. É isso que ele fala para o governador Festo. Ele não via culpa naquele homem, e provavelmente a fala, a conduta e o domínio próprio de Paulo fizeram Agripa refletir. Ele via que ali não tinha um criminoso, havia um homem lúcido, né, um homem sábio, inclusive. E aí eu coloquei um comentário, coloquei um comentário que às vezes alguns pensam que um homem que grita atrás do púlpito, né, empolgado, eloquente, é um homem necessariamente espiritual. Mas não é isso que denuncia ou denota a nossa fé. Aquilo que manifesta a nossa condição é a forma como nós entramos e saímos diante dos homens, diante de irmãos, diante de amigos, diante de pessoas, né? A forma como nós agimos com o nosso próximo é que vai manifestar a nossa condição espiritual. Então, nós começamos o capítulo 27 do livro de Atos. Isso se passa mais ou menos ali de 54 a 58 da Era Comum, ou depois de Cristo, e eles partem então para a Itália. Embaixo tem aquele mapinha, eles estavam em Jerusalém, aí Paulo foi transportado para Cesareia, e ali eles embarcam. Eles embarcam em um navio, em um barco muito grande. O texto fala de 278 pessoas, ou 276, nós já vamos ver isso, mas é uma quantidade grande de soldados, de prisioneiros e marinheiros, que passam por todos os portos ali da Ásia Menor. Então eles vão passando pelos principais portos ali, e o primeiro lugar que eles param é em Sidom. Quem estava junto nessa viagem também era Aristarco. Aristarco, ele aparece em duas situações anteriores, ali no teatro da deusa Ártemis, ali em Éfeso, quando tem aquele tumulto, onde aqueles homens pegam Aristarco e Gaio e arrastam para fora do templo, né? E eles querem surrar aqueles homens. Eu creio que eles chegam às vias de fato. E Aristarco aparece naquela situação, e ele aparece também na coleta que é feita onde os crentes das nações fazem uma coleta para Jerusalém, e Aristarco está naquele meio. E ele é um companheiro de Paulo, e ele está junto nessa viagem. Então é interessante notar que Paulo tem alguma condição como se diz, de tranquilidade, né? Ele é preso, mas ele tem ali algum respaldo, porque Aristarco está junto, e Lucas, que é o narrador da história, também está junto. Então, é difícil nós dizermos se eles estão indo como prisioneiros ou não. É bem possível, ou eles estão indo como companheiros. E nós já vamos ver que o oficial Júlio, que é o encarregado, né, oficial do regimento ali do Agripa, ele permite que Paulo visite amigos quando eles chegam em Sidom. Então o barco sai de Cesareia, ele chega em Sidom, e Paulo visita ali alguns amigos, e ele recebe ali o que ele precisa, né? Nós não sabemos, eu coloquei entre parênteses ali, talvez vestes, talvez comida, talvez até pergaminhos. Tem um texto do Novo Testamento, eu não tenho a referência aqui, mas que fala que Paulo, ele sempre tinha com ele pergaminhos, ele tinha estudos, né? Então onde ele chegava, ele fazia uso disso.
quando eles começam a contornar ali a ilha de Chipre, lembrando que essa região aqui, ela é a Ásia Menor, que é também chamada de Anatólia. Então, atualmente, ali onde está ali Chipre, Mirra, isso tudo pertence à Turquia. Ali embaixo nós temos Israel, um pouco acima a Síria, né? Então, esse é o contexto da Ásia Menor. E quando eles estão contornando a ilha de Chipre, ali a lupinha está marcando, começam alguns ventos contrários, né? E eles navegam, então, pelo lado protegido de Chipre. Deve ser um lugar onde ventava menos, né? Então, parece que eles passam perto da ilha de Chipre e eles contornam essa ilha. Até que eles chegam no lugar que tem a mar aberto, né? Que é entre a Cilícia e a Panfilha. Então, se vocês olharem ali embaixo, entre a ilha de Chipre ali e o continente ali, tinha a Cilícia e a Panfilha, e a partir dali eles pegam um mar mais aberto, já não era um mar tão perto da costa. E eles vão até Mirra. Ali eles trocam de navio e acabam embarcando em um navio alexandrino, ou de Alexandria. E aí eu queria fazer um parênteses aqui, abrir um parênteses em relação à importância das Escrituras na nossa vida e o papel das Escrituras, né? Então, se nós vermos a viagem de Paulo, ele passa ali por Jerusalém, Cesareia, Sidom, Mirra, Cnido, Bons Portos. Você vê que ali não existe a importância de cada lugar desse ser um lugar, uma alegoria de ensino para dizer, Mirra significa isso, então aqui você aprende isso. Cnido tem um outro significado, aqui você pode aprender isso. Diferente do que acontece na Torá, quando o povo está ali passando pelo deserto. Então, cada lugar que o povo ele para em Elim, que significa lugar de descanso, de repente para em Etam, que significa lugar de firmeza, né, da firmeza que o crente tem, daí para em Sucot, que significa cabanas, né, que nós somos uma habitação frágil. Cada lugar ele tem um nome, né, em Merivá, em Massá, né? Merivá quer dizer discussão, ali onde tem a discussão por causa da água, né? Que Moshe fere pela primeira vez a rocha. Em Massá, que é o lugar da provação. Então, o Senhor ele usa a Torá para nos ensinar, né? Então, a importância da Torá para nos ensinar os princípios da palavra, né? E nós não podemos ter, às vezes, um preciosismo e querer pegar e dar à Nova Aliança, aos textos ou escritos da Nova Aliança, uma função que eles não têm, né? Então, nós não podemos querer buscar aqui significados, porque não é essa a intenção das cartas de Paulo. Então, eu vou ler um texto aqui que fala assim: queria pontuar aqui como precisamos dos escritos da Nova Aliança e de enxergarmos eles como parte de toda a Torá. Os escritos da Nova Aliança não são apenas um comentário da Torá, como existem alguns meios que transformam os escritos da Nova Aliança como um comentário. Aquilo que está um pouco difícil de entender, então eu deixo para lá, né? E o que importa é o que diz a Torá. Não. Nós precisamos da Bíblia, das Escrituras inteiras, né? Então, a Nova Aliança não são apenas um comentário da Torá, mas contém os ensinos de Deus pela boca do seu ungido, de Yeshua. Então, nós temos as parábolas, nós temos ali riquezas, onde Deus fala pela boca de Yeshua, né? E em Coríntios fala para que nós conheçamos a verdadeira face de Deus, né? Na face de Yeshua, né? Para que nós conheçamos. Então, porque nele habita toda a plenitude de Deus. Então, nós precisamos dos ensinos de Deus pela boca de Yeshua. Precisamos das instruções apostólicas, a organização da Kahal da igreja. Então nós vemos já a Kahal acontecendo no deserto, né? Mas nós vemos um aprofundamento nesse tema nas cartas de Paulo, de Shaul, né? E a Torá e os profetas, sem os escritos da Nova Aliança, podem facilmente vir a levar o homem a perder de vista o propósito da Torá, que, entre outras coisas, é manifestar a Yeshua. Então, cremos que Deus usou homens no passado para compilar e guardar as Escrituras como elas estão, sem tirar nem pôr, ainda que tenhamos liberdade para fazer consultas externas que enriquecem o nosso entendimento. Dito isso, nós precisamos justificar o porquê de insistirmos tanto em buscar o conhecimento da Torá, da língua hebraica,
etc. E considerando ela tão importante quanto, ele está errado, o chamado Novo Testamento. Não fazemos nenhuma acepção. É a isso que o Espírito tem nos conduzido. Então, um exemplo que nós falamos antes, né? Então, Paulo ele passa ali por várias cidades, ali não tem um significado, não tem o objetivo de ensinar em relação a esse tema, mas na Torá você vê que tem, né? Por quê? Porque nós bebemos, quando nós estudamos a Torá, da fonte que o próprio Paulo bebeu, né? Então, em Romanos 15, 4 a 6, fala assim: porque todas as coisas no passado tinham o propósito de ensinar-nos. Em outras versões, todas as coisas que foram escritas no passado foram escritas para o nosso ensino, para que por meio do encorajamento do Tanar, né? Tanar é a Bíblia hebraica, né? Torá, Navim, Ketuvim, né? A abreviação, que é o Pentateuco, os profetas e os livros de sabedoria. Então, eles foram escritos para o nosso encorajamento, para que pudéssemos nos agarrar pacientemente à nossa esperança. Então, Shaul ele coloca como uma condição no ministério do ensino o ensino da Torá. É uma condição de encorajamento, em outras versões, de consolação. E ele amarra isso à doutrina de Cristo, à doutrina de Yeshua. Então, às vezes a gente ouve essas coisas assim, a melhor teologia é Jesus, né? E aí, cada um pode pintar Jesus à sua própria maneira, né? Nós não ignoramos o agir do Ruach, o agir do Espírito, né? Mas nós precisamos do ensino, nós precisamos da doutrina de Yeshua, nós não podemos ter somente Yeshua, né? Se nós formos como o ladrão da cruz que recebeu a salvação em Yeshua e logo morreu, mas se nós estamos vivos, então nós temos que crescer no conhecimento e na graça. Vejam como ele amarra o ensino da Torá e dos profetas. Fala assim: então, para que tenhamos encorajamento do Tanar e pudéssemos nos agarrar pacientemente à nossa esperança, e que Deus, a fonte de encorajamento e paciência, lhes dê a mesma atitude demonstrada pelo Messias Yeshua, para que, unânimes e a uma só voz, vocês possam glorificar ao Deus e Pai do nosso Senhor Yeshua, o Messias. E aqui fala para que nos agarremos paciente à nossa esperança. O que a Torá faz? Ela faz um espelho, a geração deserta é um espelho de quem nós somos e de como o Senhor age. E isso faz porque a intenção ali no deserto não foi somente fazer o povo guardar estatutos e regulamentos de uma maneira mecânica, mas foi que o povo crescesse em confiança, né, para que pela paciência nós conseguíssemos entender que o Senhor é o nosso dono, que é o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor que intervém quando nós precisamos. Então nós precisamos, e a igreja precisa, amarrar o conhecimento de Cristo, o conhecimento místico, vamos falar assim, né? Não sou mais eu quem vivo, mas Yeshua habita em mim, né? Essa é a boa nova, mas eu preciso juntar essa realidade à palavra de Deus, porque senão nós vivemos de maneira solta, né? Voltando, tá? Então, só abrimos aqui. Então, Paulo continua a viagem com Lucas e aquele barco, né? E eles partem de Mirra e eles vão para Cnido. E ali, por causa do vento, há pouco progresso. Então, a viagem ela começa a ficar um pouco mais longa, porque o vento está batendo muito forte, e eles chegam lá a Cnido com bastante dificuldade, né? De Cnido, eles partem para Creta, com o vento contrário, o texto diz. A viagem começa a ficar mais longa, e eles chegam a um porto chamado Porto Agradável ou Bons Portos. Então, Lucas relata que já era passado o tempo de Yom Kippur, Atos 27, 9. Lembrando que Yom Kippur, ele precisa acontecer mais ou menos ali entre 14 de setembro e 14 de outubro. Então, nós temos uma ideia de quando que se deu essa viagem, que ela se encaixa ali naquela terceira grande viagem missionária de Shaul, né? Vamos dizer, essa viagem para a prisão, ela faz parte de tudo isso, e ela aconteceu no mês de setembro ou outubro, ali
pelos idos do ano de 54 até 58. É mais possível que perto de setembro, que nós já vamos ver que o texto fala que era inverno ainda, então era provavelmente o final do inverno. Então, ao contrário do que se dizia, né, Shaul ali já não tinha mais tantos anos de vida, mas ele continuava a observar a Torá, né, e Lucas faz o relato do Yom Kippur. Lucas também, dali e de outros lugares você tira que Lucas era no mínimo um prosélito, né, do judaísmo, não somente por ele falar aqui do Yom Kippur, mas pelo conhecimento do templo na narração de Lucas, na narração do livro de Atos, né, o conhecimento que ele tinha do templo e todos os conhecimentos judaicos. Então ele provavelmente era um prosélito. E aí, como nós sempre pontuamos, né, então, aquilo que se falava, né, que ouviram falar a respeito de Shaul, e que às vezes permanece até hoje, né, até hoje parece que essa história da carochinha é contada, de que ele ensinava judeus que vivem entre os gentios a apostatar de Moisés, dizendo-lhes que não realizem mais a circuncisão em seus filhos e não sigam as tradições. Então isso não é verdade, né? Shaul ele continuava observador da Torá e ele continuava judeu. Shaul é aconselhado a participar de um voto com 4 judeus crentes, feito no templo, ali um pouquinho depois, em Atos 21, fala assim: e saberão que não há verdade nos rumores ouvidos a seu respeito, ao contrário, saberão que você se pauta pela Torá. Também não é verdade que Shaul fez algumas coisas somente para ganhar os gentios, né? Ele continuou judeu, ele continuou observando o calendário bíblico, e nós temos os relatos disso, né? Ok? Então, Shaul ele começa a perceber que eles estão contra o vento, né? O vento cada vez aumentando, e ele já tinha passado por 2 naufrágios, 2 Coríntios 11, 25, quando ele fala que eu passei por vigílias, por açoites, por 3 naufrágios, né? Então provavelmente um desses 3 naufrágios é esse que nós estamos relatando, e ele já tinha passado por 2 outros. Então ele dá o alerta. E ele fala assim, Atos 27, 10. Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o oficial Júlio ouve mais o piloto e o dono do navio. Alguém sabe quem foi o J ou J? Bruce Ismay. Ele foi o construtor do Titanic. Ele estava na viagem do Titanic e ali parece que aconteceu a mesma coisa, né? Se talvez ele tivesse lido esse relato, ali o construtor também não quis ouvir o comandante, também não quis ouvir os avisos, né? Ele falou, não, nós vamos chegar bem rápido em Nova York, e aconteceu o que aconteceu. E Paulo dá o alerta, e alguns também não queriam permanecer ali em Bons Portos, porque eles tinham pressa por causa do inverno. O porto parece que ele não tinha muita estrutura, né? Então estava frio, provavelmente, mas o texto fala que não tinha estrutura para eles ficarem. Então veio uma brisa suave do sul. Essa brisa suave deu para eles como que o alvará para eles partirem. Mas a brisa era o anúncio de um vento forte e tempestuoso nordeste, chamado Euroaquilon. Então o barco ele é arrastado, mesmo lutando contra o vento. Lembrando que eles saíram de Bons Portos, ali no mapa tem a lupa. E os marinheiros tentaram lutar contra o vento, mas acabaram que uma hora eles entregaram e deixaram o barco seguir, porque não estavam vencendo. Então eles chegam a uma ilha chamada Clauda, ela não aparece ali no mapa, mas deve ser uma ilha bem pequena que fica ali perto de Creta, onde depois de esforços extenuantes, eles controlam o barco. Então eu vou dar um relato que é um pouco mais técnico, que eu vou fazer a leitura aqui em Atos 27, 16 a 20. E Lucas fala assim: enquanto passávamos por um lugar protegido de uma pequena ilha chamada Clauda, ou aqui está Cauda, depende da versão, conseguimos com esforços extenuantes controlar o barco salva-vidas. Içaram-no e reforçaram o navio com cordas. Temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Mas no dia seguinte, pelo fato de lutarmos com uma tempestade tão forte, eles começaram a lançar fora o que não era essencial. E no terceiro dia, lançaram no mar o equipamento de navegação com as próprias mãos.
Por muitos dias não apareceram o sol nem as estrelas, enquanto a tempestade continuava a cair sobre nós, até que gradualmente perdemos toda a esperança de sobreviver. Então, é um relato bem técnico, dizem até que é um dos relatos da literatura assim, mais técnicos assim, de uma viagem de barco, né? Porque eles dão muitos detalhes de jogar a âncora, de levantar a vela, de tirar a corda do leme. Então, tem bastantes detalhes técnicos que nos ajudam a entender exatamente o que aconteceu. Então, Paulo, que já está inquieto com toda aquela situação, ele fala novamente. Ele fala assim: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Então, se antes ele falou por intuição, agora ele dá uma palavra ali que ele recebeu redondinha do Senhor, e ele passa essa palavra. E é a diferença que o homem de Deus faz em um lugar, né? E realmente ele dá uma palavra onde todos ali temem e passam a ouvir Shaul. Então eles ficam 14 noites à deriva no mar Adriático, e os marinheiros suspeitam que estão perto de terra firme na noite desse 14º dia. E eles lançam uma corda com peso na ponta, que essa corda ela chega, deve ser uma corda muito grande, mas eles alcançam ali 37 metros para chegar no fundo. Então eles lançam novamente essa corda e eles puxam ali, que estão a 27 metros do fundo. Então realmente eles estão chegando a um lugar mais raso. Mas eles ainda estão no escuro, à espera da luz do dia. Temendo as pedras, eles lançam 4 âncoras. Então, porque eles poderiam ser levados a mais, eles já não estão mais controlando o barco, então eles poderiam ser levados adiante e aí bater nas pedras, porque as ondas estavam muito fortes. E aí poderiam se perder muitas vidas. Então o barco salva-vidas é baixado, onde os soldados fingem jogar mais âncoras. Eles já tinham jogado 4 âncoras, e aí parece que eles estão jogando mais, mas na verdade eles queriam escapar e abandonar o barco. E aí Paulo, ele numa atitude de novo muito ativa, né, em tudo que está acontecendo, ele fala: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Então os soldados temem, eles cortam as cordas e perdem o barco salva-vidas. Quer dizer, um socorro que eles tinham ali, eles perderam, o barco cai na água. Pouco antes do amanhecer, Paulo insiste para que os homens se alimentem. Ele fala assim: hoje é o 14º dia que vocês têm estado em expectativa, ansiosa, passando fome, sem nada para comer. Portanto, eu os aconselho a comerem algo. Vocês precisarão estar alimentados para a própria sobrevivência, porque nenhum de vocês perderá sequer um fio de cabelo. E é comum nós vermos, o apóstolo Paulo ele também fala para Timóteo, para ele tomar uma taça de vinho por causa de problemas no estômago. Nós vemos Paulo falando muitas vezes sobre a saúde do corpo físico, né? E dali nós podemos tirar muitas lições para nós. E esse é um tema que às vezes traz um pouco de polêmica, porque nós podemos entrar naquilo que é o chamado ascetismo. Em Colossenses 2:20, o próprio apóstolo Paulo ele fala assim. Eu estou pegando abrindo um parênteses novamente, ok? Colossenses 2:20-23. Se, como o Messias, vocês morreram para os espíritos elementares do mundo, por que então deixam se incomodar por essas regras? Como se ainda pertencem ao mundo? Quais regras? Regras de ascetismo, né? Não toque nisso, não coma isso, não manuseie aquilo. E regras de autodisciplina, que tem a autodisciplina como um fim em si mesmo, que não tem o fim de glorificar Deus, ou não coloca Deus como centro
dessa disciplina. Você coloca... Isso nós vemos hoje muito no mundo, né? O centro de tudo sou eu. Né? Eu quero cuidar da minha saúde porque eu quero viver mais, porque eu quero fazer coaching, quero fazer não sei o que. Nada, essas coisas não tem problema, mas elas precisam estar centralizadas e descansando no Senhor. E isso deve ser feito no Senhor. E Shaul, ele não queria que a Boa Nova ela se transformasse num emaranhado de regras, que aí no fim nós perderíamos Deus de vista. Ele fala assim, essas proibições dizem respeito a coisas que devem perecer pelo uso, e baseiam-se em regras de ensinos humanos. Elas têm aparência de sabedoria, com suas observâncias religiosas, autoimpostas, falsa humildade e ascetismo, mas não têm valor algum para refrear as pessoas de agir de acordo com a velha natureza. Então, se nós vivermos somente as regras, somente a regra pela regra, nós não podemos vencer a nossa velha natureza. Então, nós, inevitavelmente, seremos vencidos por ela. Então, é isso que Paulo coloca. Então, o ascetismo, ele é diferente do propósito, quando Deus é o centro das minhas escolhas. E aí nós vemos o próprio Paulo, o Shaul, tendo cuidado com a alimentação, com a saúde, com o corpo. E ele fala assim, 1 Coríntios 9:26. Por isso, não corro sem objetivo, mas vou direto à linha de chegada. Tampouco luto contra um oponente imaginário, mas tento fazer cada soco valer pontos. Trato meu corpo com severidade. Em outras versões fala, esmurro meu corpo. E faço dele o meu escravo. Vamos, essa palavra aqui, ela... Se corta vocês, corta aqui também, né? Que a palavra, a espada, ela corta dos dois lados, né? E ele reduz seu corpo à escravidão, no sentido assim de que não é o corpo que domina ele, mas ele domina sobre o corpo, né? Nós lembramos de Shaul pregando ali para Agripa, ele pregando sobre domínio próprio, né? Como o domínio próprio é importante nas nossas vidas, porque às vezes por muito pouco nós assumimos culpas, né? Sei lá, comer demais, eu vejo assim comigo, né? Ou eu não vou entrar, porque senão eu vou entrar no ascetismo, né? Porque cada um tem as suas... Mas às vezes são pequenas raposinhas que às vezes elas maculam a nossa consciência para que nós tenhamos uma consciência livre para com o Senhor. Então Shaul, ele sempre tinha o Senhor adiante dele. E isso era o motivo principal para que ele se disciplinasse. Né? Não somente a disciplina pela disciplina. Por isso não corro sem objetivo, mas vou direto à linha de chegada. Não luto contra um oponente imaginário, mas tento fazer cada soco valer pontos. Trato o meu corpo com severidade e faço dele meu escravo, para que, ao anunciar as boas novas a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Por isso, irmãos, não quero que vocês percam o significado do que aconteceu com nossos pais. E aí ele começa a falar da geração do deserto. Novamente, Paulo trazendo a Torá como a referência para o ensino. O que aconteceu com aquela geração? Que ela sentou ali no deserto e ela começou a comer e a beber e se deu à idolatria e depois à sensualidade. Né? Então, dá a impressão que tudo isso envolve o domínio próprio. Né? Tudo isso envolve... Então, muitas vezes, as nossas compulsões, elas podem nos levar a situação de idolatria, seja ou de sensualidade, né? Porque elas são... nós não ignoramos que o nosso corpo, né, por causa do pecado, ele pode nos sabotar. Né? Então é importante que nós tenhamos sempre em mente, né, como ele fala assim... em versículo Coríntios 10... 7. Não sejam idólatras como alguns deles foram, porque o Tanar diz: o povo se sentou para comer e beber e se levantou para festejar. Não nos entreguemos à imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, resultando na morte de 23 mil pessoas em um só dia. Então, é uma palavra que fala das pequenas coisas, né? Tem outro versículo que não está aqui a referência, mas que fala assim: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então,
a forma como nós tratamos o nosso corpo é tão importante quanto a forma que nós tratamos o nosso espírito, porque nós não conseguimos fazer. A palavra, sim, a palavra fala que ela é poderosa para separar juntas e medulas, alma de espírito, mas a nossa atitude, a nossa conduta, nós não conseguimos separar, nós temos o controle sobre isso, né? O trabalho da palavra, nós não temos o controle do que o Senhor vai operar em nós, mas o controle da nossa conduta, nós temos. Então, nós precisamos atentar para isso. Em 1 Tessalonicenses 5:23... Deixa eu só ler um de Coríntios antes. 2 Coríntios 7:1 fala assim: portanto, queridos amigos, por termos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que pode contaminar o corpo ou o espírito. Então, não é somente o espírito, como que essa doutrina era uma doutrina dos nicolaítas, né? Que o espírito era algo tão elevado que aquilo que eu faço no corpo não é tão importante, né? Mas aquilo que eu faço no espírito é importante. Não. Né? Como que, não, ler a Bíblia e orar, isso é muito importante. Se eu pecar, não, isso é uma obra do corpo. Isso era uma heresia que João combateu naqueles dias. E é diferente do que Shaul fala, ele traz o ensino da Torá. Purifiquemo-nos de tudo que contaminar o corpo ou o espírito e esforcemo-nos para nos tornarmos completamente santos por reverência a Deus. Então, Deus se preocupa com a nossa alimentação? Sim, Ele se preocupa com a nossa alimentação. 1 Tessalonicenses 5:23... fala assim: que o Deus de Shalom os torne totalmente santos, que seu espírito, alma e corpo sejam mantidos íntegros e inculpáveis para a vinda de nosso Senhor Yeshua, o Messias. Então, novamente, Paulo ali ele nos separa em três, né? Mas para dizer assim que vocês como um todo, né? Que nós como um todo nos mantenhamos íntegros e inculpáveis para a vinda de nosso Senhor Yeshua, o Messias. Ok? Então então Paulo ou Shaul, ele sempre, você vê no livro de Atos como ele sempre traz essa situação na vida dele do domínio próprio. Então, voltando para o texto, quando amanhece, lembra que eles estavam à noite, eles jogaram as 4 âncoras, e quando amanhece, eles não reconhecem a terra onde eles estão. Então você vê ali até no desenho ali, eles como zigue-zaguearam aquela região ali do Mar Adriático, né, porque eles foram levados pelo vento sem estarem no controle do navio. Então aparece o dia, eles não reconhecem aquele lugar, mas eles veem uma enseada na praia. Então eles cortam as âncoras, cortam as cordas, né? Cortam as cordas que prendiam o leme também, eles alçam a vela e eles dirigem-se para a enseada. O barco encalha em um banco de areia. Até o David Stern, no comentário bíblico, fala que quando você contorna uma ilha e tem ondas muito fortes, se elas batem na ilha, elas vão rodear a ilha e elas vão se encontrar vindo da direita e da esquerda. E isso forma um banco de areia. David Stern falou que ele era surfista. Ele aprendeu isso na Califórnia. E quando forma esses bancos de areia, isso forma ondas muito altas e que é um lugar bom para o surf, mas não é um bom lugar para atracar o navio. E então eles atracaram ali, pararam nesse banco de areia, o barco foi levado, eles conseguiram se dirigir para essa enseada, e aí eles param em cima desse banco de areia, e ali a polpa quebra, para nós termos ideia da força dessas ondas. Então os soldados tentam matar os presos para que eles não fugissem. Então era muita coisa que estava acontecendo ao mesmo tempo, porque eles iam perder todos os presos, eles tinham essa preocupação ainda. Mas ali, mais uma vez, o homem de Deus e a mão invisível de Deus sobre Paulo faz a diferença. Então, o centurião impede que os presos sejam mortos por causa de um homem, por causa de Paulo, por causa de Shaul. E eles são aconselhados ali a pularem na água, aqueles que não sabem nadar, para que eles se agarrassem a tábuas e
para que todos chegassem à praia e aqueles que soubessem nadar iam nadando. Ok? Então, o que nós... algumas coisas que nós podemos tirar nesse capítulo, só recapitulando, que nós podemos tirar como lição. A conduta de Shaul diante de Agripa. Então, como nós precisamos nos preocupar com entrar e sair diante dos homens. A importância do estudo das Escrituras, tanto a primeira aliança e a nova aliança, ou aliança renovada. Hoje eu fico muito tentado sempre a falar aliança renovada, porque as alianças, elas são sempre renovadas, elas não são abolidas. Então, a importância de todas as Escrituras na nossa vida, do estudo, né? Do estudo, da leitura, para que o Senhor fale conosco, porque essa é a maneira ordinária do Senhor falar com o seu povo, pelas Escrituras, e ali o Espírito de Deus age, e ele não traz somente o conhecimento intelectual que não pode nos conceder vida, o conhecimento intelectual, ele nos enriquece, mas é a revelação da palavra nas nossas vidas, né? O espelho que a palavra faz nas nossas vidas é que vai nos adequando e nos conformando à imagem de Yeshua. Que o Senhor nos ajude, né? Shaul foi um homem cheio da graça de Deus, como Yeshua, mas ele não abriu mão da guarda da Torá, então isso nós vimos também. E também a importância de alimentarmos o nosso espírito sem esquecer que somos um todo, e que a palavra e o agir do Espírito de Deus nos instruem nisso. Isso foi um galho ali que eu peguei desse texto, né? Ainda que ele não esteja de forma objetiva, mas eu tentei trabalhar em cima dele. E aí eu queria só fechar, fazer a leitura aqui de um texto da Paraxá dessa semana, que é Êxodo 15, 26, como ele nos desafia. Porque se há algo que nós temos que assumir, é que a nossa fé ela é pequena. Mas nós somos chamados a crescer na confiança no Senhor. E eu acredito, e aí eu prego para mim, que se nós cuidarmos da nossa saúde do corpo, saúde física, né, olhando para o Senhor, fazendo todas as coisas buscando fazer as coisas com propósito, fazendo as coisas no Senhor, nós podemos pegar um versículo como Êxodo 15, 26 e tomar ele como verdade para nós, que fala assim: a seguir o anjo de Deus que ia à frente do acampamento de Israel, moveu-se e colocou-se atrás deles. Perdão, não é esse o texto. É 15, 26. Aqui. Se vocês ouvirem com atenção a voz de Adonai, seu Deus, e fizerem o que ele considera certo, prestarem atenção às suas mitzvot e guardarem suas leis, eu não os atingirei com nenhuma das doenças com as quais afligi os egípcios, pois eu sou Adonai, aquele que cura vocês. Tem um versículo em Efésios que fala: e havendo feito tudo, permanecei firmes. O que é esse tudo? Tudo é aquilo que está ao nosso alcance para que nós possamos fazer a vontade de Deus. É aquilo que está sob nosso controle, é aquilo que está sob nossa decisão. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor para nós termos força também para decidir. Mas sempre, quando nós cedemos à tentação, nós o fazemos porque nós decidimos, né? Nós oramos para que não caiamos em tentação, porque existem forças que querem, de alguma forma, tomar a Yetzer Hará, a inclinação má do nosso coração. Existem forças que operam, mas para dar luz ao pecado nós precisamos decidir. Agora não estou falando daquelas coisas mais encardidas, que são mais difíceis, que o Senhor precisa tratar nas nossas vidas, às vezes sentimentos de inadequação, identidade, mas falando de coisas que estão sob nosso controle, né? Segundo a medida de fé que nos foi dada. Então, havendo feito tudo que está ao nosso alcance, então nós podemos confessar essa palavra, porque nós fomos feitos povos de Deus, pela fé no Mashiach. Nós não somos Mark, um cristão das nações, vou falar assim, um crente das nações. Eu fui inserido na comunidade da fé, né, de judeus e gentios. Eu sou também povo de Deus, e por ser povo de Deus, pela fé, eu posso assumir essas promessas. É diferente de eu chegar aqui assim, nenhuma doença vai te pegar, nada vai acontecer com você. Eu não posso fazer isso, porque a fé, cada um tem a sua medida de fé,
né? E eu não sei como está a vida do meu irmão, né? Que nem o Gustavo falar, às vezes vai orar para uma pessoa que está com dor de cabeça, mas ela está com dor de cabeça porque está dormindo 4 horas por dia. Então, ela tem que mudar aquilo que está sob o controle dela para que o Senhor possa operar, porque às vezes é uma disciplina que você está recebendo do próprio Senhor porque você está com uma vida desregrada, né? Então, o Senhor nos chama a regrarmos a nossa vida para que nós realmente tenhamos uma consciência inculpável, para que nossa consciência não nos acuse e nós possamos assumir a palavra da fé, né? Para que nós possamos assumir as verdades de Deus e nós possamos no nosso íntimo declarar que o Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é aquele que nos cura, o Senhor é aquele que não permite que o mal chegue à nossa tenda, né? Eu tenho estado muito com esse sentimento, né, que nós estamos em Goshen, né? Como o Roxo sempre fala, nós estamos em Goshen, né? E nenhum mal nos tocará, porque nós estamos debaixo da tutela do Senhor dos Exércitos, e essa é a primeira verdade, antes de qualquer verdade, qualquer doença, qualquer situação que venha, porque em um certo sentido o Senhor está nos provando nesse tempo para coisas piores que virão, né? Se Deus não poupou seu povo, a quem Ele elegeu ali antes do deserto, né? Não achemos nós que a igreja... nós que estamos aí talvez numa vida mais cômoda, né? Talvez não, certamente numa vida mais cômoda, que o Senhor não vai nos levar a tempos mais difíceis, e tudo que a palavra indica, né, que esses tempos eles estão finalizando. Então o Senhor está nos treinando para níveis maiores de dependência, e para isso nós precisamos atentar para as pequenas coisas, para as pequenas raposinhas, para aquilo que tenta nos tirar da presença de Deus ou tenta nos colocar ali no automático, né? O Senhor nos quer vibrantes nele, né? Com o coração que sempre esteja meditando, que o Senhor possa estar sempre falando conosco na sua palavra, porque às vezes talvez uma semana ruim é uma semana que você perde emprego. Nós deveríamos considerar uma semana ruim, uma semana que o Senhor não falou conosco, que nós não lemos a Bíblia e que nós estamos no batidão do dia a dia, né? Em que pese que a palavra de Deus seja a coisa principal na nossa vida, né? E por isso nós nos movemos, nós nos norteamos, assim como Paulo nos ensina em níveis que nos escandalizam, né? Porque a vida dele nos escandaliza, mas o Senhor nos chama para nós convergirmos todas as coisas nele e em seu Filho. Amém?